A paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus sejam com você. Nós estamos vivendo dias onde a mentira, as fake news se tornam cada vez mais comuns em nosso meio. Porém, a lista de erros é grande. Temos um crescimento assustador de acessos a sites pornográficos, bem como ao uso de jogos de azar. Porém, a lista de erros é grande. Temos um crescimento assustador também de pessoas que estão buscando o divórcio, casais que estão abdicando de lutar, de investir no seu casamento, e assim encontram no divórcio a solução dos seus problemas. Por que não falar da violência doméstica, quer seja pela agressão física ou pela agressão psicológica, que se torna cada vez mais recorrente nos lares? Isso para não falar da violência urbana no trânsito, em todo o ambiente. Acredito que isso, em grande parte, acontece pela impunidade que reina no meio da sociedade. É claro que em tempos de política, isso se torna um prato cheio para marqueteiros e candidatos explorarem suas campanhas. Mas será que a consequência disso se resume às penas impostas pela justiça? Justiça essa que se dobra aos interesses do mercado? Vez por outra, ouvimos notícias sobre sentenças que são comercializadas. É como se não houvesse julgamentos imparciais para aqueles que cometem transgressões. Infelizmente, essas mazelas tão comuns na nossa sociedade, elas invadiram também o ambiente cristão. Mentira, pornografia, jogos de azar e violência passaram a fazer parte da vida daqueles que se dizem evangélicos. Mas também a falta de intimidade com Deus se torna notório nos nossos dias. É isso que Jesus mostra ao falar aos religiosos da época, quando ele diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Essa é uma sentença dura, mas deve servir de alerta para nós, pois não somos chamados para termos apenas aparência de crentes, mas fomos chamados para sermos verdadeiros discípulos de Cristo. Lembre-se, há consequência para não ser sal da terra e luz do mundo, e é sobre essa advertência de Deus para nossas vidas que nós queremos meditar nessa noite. Por isso, quero convidar você a abrir sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 13, diz assim a palavra de Deus: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada pelas raízes. Nós demos título para essa mensagem: desenraizado, ou seja, arrancado pela raiz. Quero aproveitar e pedir a você que está aqui nessa noite, você que nos acompanha através do canal no YouTube, a inscrever-se em nosso canal, acionar o sininho para ser comunicado de novas postagens, deixar o seu like, fazer seu comentário e também compartilhar essa mensagem com outras pessoas. No nosso canal você vai encontrar inúmeras postagens de mensagens que você vai poder ser edificado e edificar vidas em nome de Jesus. Queridos, a palavra que nós temos lido nessa noite diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada pelas raízes. Nós, todos nós, o povo de Deus, devemos proclamar a palavra e sabemos que as Escrituras falam a verdade. E essa verdade, ela precisa ser aplicada às nossas vidas. Essa palavra, ela precisa ser falada claramente. Nós não podemos fugir dos temas
difíceis das Escrituras. Não devemos fugir de tópicos que venham a nos confrontar, que revelam a nossa situação. Hoje, tudo que é verdadeiro e relevante é considerado extremismo, radicalismo. Contudo, não podemos ficar em silêncio sobre assuntos que nos façam refletir sobre a nossa vida e sobre os nossos relacionamentos. Caso contrário, acabaremos nos tornando um sal que perde o seu sabor e não serve para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Eu quero nesta noite, amados, que pensemos sobre essa declaração de Jesus. Ele diz que qualquer planta que não foi plantada pelo Pai Celestial será arrancada pela raiz. Mas o que é ser plantado pelo Pai? Será que você pode confirmar que foi plantado ou não pelo Pai? O que levou Jesus a proclamar, a declarar palavras tão duras? Essas, queridos, são perguntas importantes, pois Jesus está falando acerca de pessoas religiosas. Jesus não está falando a leigos, não está falando com gentios, não está levando essa mensagem aos gregos. Jesus está falando a fariseus e doutores na lei, que eram os homens mais religiosos daqueles dias. E aí, a palavra de Deus diz aqui no no capítulo 14, no versículo 34, que Jesus estava em Genezaré com os seus discípulos. E logo no primeiro versículo do capítulo 15, é declarado que alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus. Genezaré distava aproximadamente 200 quilômetros de Jerusalém. Mas essa distância não impediu que aqueles religiosos procurassem Jesus. Os escribas e fariseus queriam falar com Jesus, não para conhecê-lo, não para ouvir a sua mensagem, mas eles queriam encontrar algum erro, alguma falha na vida e na mensagem de Jesus. Toda vez que nós lemos sobre esses religiosos, eles estão vindo até Jesus com segundas intenções. E esse certamente é o caso aqui. Eles viajaram essa distância para desafiar a Jesus. Eles vêm de Jerusalém e perguntam a Jesus no versículo 2 do capítulo 15: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lade, eles exigiam que se derramasse água sobre as mãos antes de tomarem uma refeição, como parte de um ritual, de uma cerimônia. Não tinham usadas para serem lavadas. Essas leis, queridos, eram inventadas pelo homem. E essa tradição foi criada pelos reis que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água para que não morram. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés para que não morram. Esse é um decreto perpétuo para Arão e seus descendentes, geração após geração. O que parece provável é que aqueles religiosos pegaram essa lei, que foi dada exclusivamente aos sacerdotes, e a aplicaram para todas as pessoas. Essa lei foi dada apenas quando o sacerdote iria adentrar a tenda, o tabernáculo, e fizeram dela uma regra, e aplicaram para que todos sempre lavassem as mãos antes de comer, como um ritual, uma cerimônia. Os fariseus desafiaram Jesus sobre essa regra em relação aos seus discípulos que não seguiam essa tradição. Aqueles religiosos inquiriram Jesus e disseram: como? Os teus discípulos, Rabi, não seguem a tradição, mas tradição de homens. Acho, queridos, que é importante fazer um breve comentário aqui. Hoje, muitas vezes as pessoas leem leis do Velho Testamento que
que foram prescritas para sacerdotes ou para os levitas, a respeito de suas roupas ou de utensílios do tabernáculo, e tentam aplicá-las à igreja. As pessoas leem leis dadas especificamente a Israel e tentam aplicá-las para nós hoje como cristãos. Não podemos pegar uma lei que foi dada a um grupo específico de pessoas nas Escrituras e fazer dela uma regra para nós, determinando que precisamos seguir esta norma. Inventam regras e colocam para que os crentes as cumpram, quando o próprio Deus não determinou isso para a igreja. Esse, queridos, é um cuidado que nós precisamos ter com o uso de paramentos e roupas dos sacerdotes no Velho Testamento por pastores em nossos dias. Infelizmente, isso é muito usual em algumas igrejas. Não só paramentos, mas às vezes determinados utensílios do Velho Testamento. E Paulo, ele nos alerta sobre isso em Gálatas, capítulo 2, verso 16, quando ele diz: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim também nós cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Eu acho que vocês podem já ter visto na internet, ou até mesmo em alguma igreja que tenham visitado, o uso do chofar em algumas celebrações. O chofar é aquele instrumento de sopro feito com o chifre de carneiro, e que era utilizado pelo povo de Israel. Era algo determinado para a realidade daquele período. Em nenhum momento nós vamos ver a igreja reunida em Atos dos Apóstolos, ou descritas nas cartas pastorais ou gerais, usando chofar, ou o pastor usando aquela, sei nem, quipá. Talvez até ficasse bem, né, cobrindo aqui um pouco da ausência capilar. Mas, queridos, isso não se aplica a nós. Eu sei que alguns gostam até de entrar com a réplica da arca. Precisamos lembrar, queridos, que nós vivemos debaixo da nova aliança, e hoje é culto de ceia, e precisamos lembrar do sacrifício de Cristo, porque ali, naquela noite, reunido com seus discípulos, ele toma o cálice e diz: esse é o cálice da nova aliança. É por isso que no capítulo 3 de Gálatas, versículos 24 a 27, Paulo diz: a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Queridos, a pergunta feita pelos religiosos a Jesus foi: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? E aí Jesus responde àqueles religiosos nos versículos 3 a 9, dizendo: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Queridos, enquanto os fariseus estão chateados, porque os discípulos de Jesus quebraram regras criadas pelos homens, Jesus
pergunta aos líderes religiosos por que eles estão preocupados com isso, quando na verdade eles quebraram a lei de Deus. Jesus se volta contra eles, querendo saber por que eles estão dispostos a desobedecer às ordens diretas de Deus. Às vezes nós também agimos assim, nos preocupamos grandemente com nossas regras, mas não atentamos a obedecer os mandamentos de Deus. Exemplo disso encontra-se nos versículos 5 e 6, em que os fariseus tinham feito uma regra para livrar as pessoas de cuidar financeiramente dos seus pais. Bastava com isso levar sua oferta para o templo. E aí, queridos, nos versos 7 e 9, Jesus os repreende duramente. Jesus os chama de hipócritas. Jesus diz que eles diziam honrar a Deus com suas palavras, mas o seu coração estava longe de Deus. Esta é a essência de um coração hipócrita. Fala que serve a Deus, fala que ama a Deus, mas seu coração está distante de Deus. Vocês dizem tudo o que faz parecer justo, mas o coração está longe de Deus. Será que nós nos identificamos com algo desse tipo? Será que temos suavizado o peso do pecado e simplesmente dizemos: pastor, errar é humano, foi só uma vezinha, não faço o que tem que ser feito, mas também eu não sou o único. Queridos, é muito fácil querermos aplicar uma justificativa para o nosso erro. E a resposta para os religiosos e para nós se encontra no versículo 9. Jesus diz: em vão me adoram. Adoração com intenção errada é inútil. Adoração que não tem o coração perto de Deus não tem valor. É perda de tempo. É apenas enganar-se a si mesmo. Agora, eu quero que percebamos o que fez com que os corações daqueles religiosos se afastassem de Deus. Perceba que Jesus não diz que adorar é uma coisa vã, porque eles amam a Deus. Não, mas porque eles estão cometendo pecados. A adoração deles é vã, porque eles estão em pecado. O curioso aqui é que Jesus está falando com líderes religiosos que eram cuidadosos em obedecer à lei. Aqueles homens eram rigorosos em cumprir as normas da lei. Mas, ao mesmo tempo, com todo esse rigor, eles eram rebeldes, eram desobedientes a Deus. É por isso que no versículo 9, o Senhor Jesus diz: seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Eles fizeram leis a partir das suas próprias regras humanas. E como nós vemos às vezes isso acontecendo, as pessoas muitas vezes estão mais preocupadas em determinar normas que elas mesmas estabelecem para que o outro sirva a Deus. Aqueles escribas e fariseus viajaram da Galileia até ali, de Jerusalém até a Galileia, apenas para desafiar Jesus, porque os seus discípulos não haviam lavado as mãos. Eles estão exigindo o que Deus não determinou. Às vezes, amados, nós queremos ser mais justos do que Deus. E ao fazer isso, Jesus diz que essa adoração é inútil, pois como lemos no versículo 6, a atitude foi de anular a palavra de Deus. Eles estavam criando regras e com isso anulavam a palavra de Deus. Esteja certo, se na nossa adoração ao Senhor seguirmos regras que criamos, então nós estamos nos afastando da palavra de Deus. Estamos seguindo nossas regras, estamos anulando a palavra de Deus porque estamos tornando as nossas regras iguais aos mandamentos de Deus. Pois criamos regras que na verdade são contrárias ao que Deus nos disse para fazer. É por isso que tantas vezes nós somos um tanto quanto complacentes com o nosso pecado.
E aí procuramos encontrar possibilidades para não obedecer a Deus. Em nossos dias, uma ótima maneira de anular o que Deus nos ordenou a fazer, por exemplo, é quando as Escrituras dizem claramente que não devemos nos divorciar, exceto por imoralidade sexual ou por abandono. Mas, infelizmente, muitos cristãos anularam esse ensinamento nos últimos anos. É incrível como as pessoas usam e distorcem as Escrituras para anular as Escrituras. Nós tomamos as Escrituras que dizem que imoralidade sexual é um pecado, que adultério é um pecado, que divórcio é um pecado, e fazemos essas palavras significarem outra coisa. Pastor, mas o mais importante é o amor. O mais importante é a felicidade. A que custo? De desobediência? De rebeldia? Nessa mesma linha, queridos, do divórcio, poderíamos falar, por exemplo, da infidelidade nos dízimos, da ausência aos cultos, para não citar aqueles que minimizam o efeito destruidor da pornografia, ou dos jogos de azar, da fofoca ou da mentira, sempre buscando justificar o pecado ou o uso dessas práticas como sendo algo de pouco impacto na sua vida. Ah, pastor, eu bebo mais socialmente, é só um traguinho por dia. Queridos, a advertência do Espírito Santo serve para nos arrebatar desse engodo tão bem arquitetado pelo diabo. É por isso que lá em Apocalipse capítulo 22, versículos 14 e 15, a palavra do Senhor declara: felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. É isso que Jesus diz aqui em Mateus capítulo 15 também. A nossa adoração é inútil se estivermos ensinando nossas próprias regras e explicações como ordens de Deus. E assim estaremos anulando a palavra de Deus. Não deixe que o que outras pessoas dizem ou ensinam anule o que Deus diz em sua palavra. Hoje é incrível a quantidade de pessoas que se mantêm refém das redes sociais, da internet. Pessoas que deixam de ouvir ou de ler a palavra de Deus. Pessoas que trocam o tempo de oração. Jesus chega então ao cerne do problema. Acompanhe a leitura dos versos 10 a 14. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Veja, queridos, o versículo 10. Jesus convoca a multidão para apresentar-lhes um importante ensinamento. Por diversas vezes, o Senhor Jesus chama o povo para ouvir a sua palavra, a mensagem que ele tinha a proferir. E aqui não é diferente. Ele reúne aquela multidão. E aí ele diz que não é o que entra na boca que contamina, mas o que sai da boca. É claro que Jesus não está dizendo aqui para você, por exemplo, ser uma pessoa amante da gula. Jesus não está dizendo aqui para você se alimentar de forma desmedida, ou sem ter os cuidados com a higiene. Não é nada disso. O que Jesus está falando aqui é que o maior problema é aquilo que nós falamos, é aquilo que nós proferimos. E aí então os discípulos de Jesus se aproximam dele e perguntam assim: Jesus,
Você sabe que ofendeu os fariseus ao dizer essas coisas? Você não está preocupado, porque você ofendeu os religiosos. Homens como você, estudiosos da palavra. Queridos, observe que Jesus não se desculpa por isso, pois ele não estava sendo ofensivo. Jesus estava dizendo a verdade acerca de um assunto que aqueles religiosos não gostavam. Eles não gostavam de ser confrontados, porque eles estavam errados. E há uma coisa importante que nós aprendemos aqui, é que quando nós estamos no erro, quando nós persistimos no erro, nós não gostamos de ser confrontados pelo nosso erro. Jesus está dizendo a verdade acerca desse assunto. Esteja certo, meu irmão, minha irmã, as pessoas vão se ofender com a verdade. Se nunca ofendemos alguém com a verdade, isso é prova de que não estamos pregando o Evangelho. Aqueles que agradam ao homem descobrirão que é bem diferente de agradar a Deus. Se você quer ser popular, se você quer ser bem quisto, se você quer ser bem recebido, em todos os ambientes, esteja certo, você vai desagradar a Deus. Porque a luz, aonde ela chega, ela ilumina, e as trevas saem. Você acha que os homens amarão aquele que os repreende fielmente? Se você fizer o coração do pecador gemer e despertar a sua consciência, você acha que ele vai te agradecer por isso? Não, não é assim. Na verdade, esse deve ser um objetivo do nosso ministério. Cada um de nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos refletir o brilho de Jesus. E aonde nós chegamos, as trevas saem. Se você está no seu ambiente de trabalho, e ali as pessoas se reúnem para zombar, para trazer piadas maliciosas, se ali as pessoas se chegam para falar mal de outras, quando você se aproxima como crente, como cristão, as pessoas vão parar, as pessoas vão até sair, as pessoas vão reconhecer você como verdadeiro filho de Deus. Agora, se você chega e as pessoas continuam a falar e você também participa dessas piadas, dessas mentiras, dessas conversas, é bom você se preocupar para saber se você não é uma planta plantada, que não foi plantada por Deus e que poderá ser arrancada pela raiz. Na verdade, esse deve ser o nosso objetivo, de sermos homens e mulheres comprometidos com a verdade. O fato de serem ofendidos descobrirá como está o coração dessas pessoas. A resposta de Jesus, ela é desconcertante, ela é impactante, ela é firme. Ela não procura aliviar as tensões, ela não procura adoscar aquele azedume que foi criado até aquele momento. Não. Jesus diz no versículo 13: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. E aqui, queridos, nós podemos conjecturar sobre que planta é essa que não foi plantada pelo Pai. Primeiro, poderia ser ervas daninhas, que, como está registrado lá na parábola do semeador, são os espinheiros que crescem e sufocam a boa semente. Pessoas que se mostram endurecidas diante do agir de Deus em sua vida. Pessoas que mantêm seus temperamentos indomados, não se submetem à ação do Espírito Santo, mostram-se rancorosas, resmungonas, insatisfeitas. Daí o apóstolo Paulo nos alertar em Gálatas capítulo 6, verso 8: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Em que você está semeando? Para a carne ou para o Espírito? Você se vê como um espinheiro, você se vê como uma erva daninha,
que ao invés de estar cuidando, abrigando, fazendo com que a pequena semente possa brotar, você está sufocando e matando? Mas há um outro tipo de planta. A planta não plantada pelo Pai poderia ser uma planta aparentemente boa, mas que não produz bons frutos. Não foi plantada por Deus. É até cheia de folhas, verde, bonita. São pessoas que publicamente têm um caráter reto, mostram-se amáveis, têm um discurso irrepreensível e uma aparência de moralidade impecável. Contudo, embora pareça uma planta adorável, ainda assim, a sua raiz sugou o seu alimento dos resíduos danosos do pecado, seja de infidelidade ou de ilegalidade. E Deus, que perscruta o coração do homem, sabe que essa árvore é má e deve ser arrancada. Não produzem frutos que mostram arrependimento. E Jesus declara, em Mateus capítulo 3, verso 10, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Que palavra dura essa de Jesus. Mas se você acha que pode viver sem ela, pega a sua Bíblia aí, lá em Mateus capítulo 3, verso 10, e você rasga da sua Bíblia essa palavra. Mas não somente ela, rasgue toda a Bíblia, porque a Bíblia ela traz exortações, não para a nossa destruição, não para a nossa condenação, mas para o nosso livramento, para que nós possamos adentrar as mansões celestiais. E nós precisamos, queridos, entender que a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável. E como última pergunta, como o Pai Celestial arrancará a planta que Ele não plantou? A Bíblia fala que o joio crescerá com o trigo. Mas como o Senhor fará essa separação? Essa separação, queridos, acontecerá por meio da sua palavra. Aqueles que não são plantados por Deus se ofendem com a verdade das Escrituras. Como é declarado no versículo 14, são guias cegos, e se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Em vez de serem guias com uma boa visão espiritual para os espiritualmente cegos e ajudá-los a ver Deus, porque é isso que cabe a nós, não apenas pastores, presbíteros, sermos guias espirituais. Cada um de nós somos chamados para sermos guias espirituais, pessoas que têm boa visão espiritual, para que possamos guiar cegos lá na escola, na faculdade, no nosso trabalho, entre os nossos parentes. Mas, infelizmente, há aqueles que estão espiritualmente cegos, e estão levando outros cegos a cair no buraco. Não os ouça, não os siga. Fique longe dos falsos mestres que se multiplicam em nossos dias, falando em nome de Deus, mas com uma mensagem contrária às Escrituras. Se alguém se diz profeta, profetiza, se alguém se diz pastor, presbítero, líder, obreiro, o que for, pregar uma palavra diferente dessa, rejeite, seja anátema. Não queira estar em um lugar que não ensine a palavra de Deus. Não queira seguir um pastor, um líder que esteja ensinando suas opiniões, regras e ideias e não o ensino verdadeiro, genuíno das Escrituras. Se você seguir os falsos mestres, os guias cegos, vão levar você à destruição espiritual. Infelizmente, há aqueles que buscam contornar as leis de Deus em vez de mudar as suas vidas. É sempre mais fácil a gente rejeitar o conselho de Deus, a orientação segura das Escrituras e abraçarmos aquilo que queremos para nós. Muitos dão desculpas para seus pecados em vez de se arrependerem,
e mudar para a glória de Deus. Deus quer que nossas vidas correspondam às nossas palavras. Tem um ditado popular que é bem conhecido: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso é hipocrisia. O crente diz: faça o que eu digo, pois aquilo que eu digo eu faço em nome de Jesus. Se anulamos os mandamentos de Deus para seguir nossas próprias regras de vida, então a nossa adoração é inútil. Não coloque suas regras de vida acima de Deus. Se o fizer, então você não será plantado pelo Pai. Esteja certo, você será arrancado pela raiz, será desenraizado. Não tenha um coração endurecido. E o que evita é aquilo que Deus fala, que Ele se agrada de um coração contrito e quebrantado. Por isso, comece hoje, agora, um processo de mudança na sua vida. Dizer as palavras certas não são suficientes. Você pode ser um excelente orador, alguém que levanta a sua voz em oração, ou se diz alguém arrependido por algo, mas o seu coração continua enegrecido pelo pecado. Fingir retidão não é suficiente. Lembre-se, um coração que está perto de Deus é o que Deus realmente quer. E aqui, quando falamos de um coração perto de Deus, não estamos falando apenas a questão de estar na igreja. Isso é muito bom. Não é o fato de estarmos em comunhão com os irmãos. Isso é excelente. Não é apenas estarmos pregando o evangelho, fazendo ação social, contribuindo na casa de Deus. Tudo isso é bênção. Mas isso pode ser apenas ativismo também. Nossa maior necessidade é ter um coração limpo. Como foi declarado por Jesus no Sermão da Montanha: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Você quer ver a Deus? Pastor, eu quero ver a Deus. Eu espero ver esse dia em que estarei face a face com o meu Deus. Eu creio, Jesus. Seja limpo de coração. Nosso objetivo, queridos, não são mudanças superficiais. É muito comum em tempo de política as pessoas darem uma maquiada para mostrar que fizeram alguma coisa. Mas precisamos entender que nós não podemos fazer uso dessa prática. Podemos até dar uma melhorada, né? Medicina estica daqui, estica dali, deixa a gente mais novo. Faz uns implantes, glória a Deus, né? Mas o tempo, queridos, não tem como, não segura, a tendência é cair. Mas quando Deus muda o coração de pedra em um coração de carne, a mudança ela é radical e ela é permanente. Eu quero ajudar você nessa noite a fazer essas mudanças na sua vida. Por muitas vezes, pessoas, pastores, me ajudaram a realizar essas mudanças na minha vida. Um desses pastores não está aqui mais conosco, descansou no Senhor, mas sua esposa ainda está aqui. Período muito difícil da minha vida. Pastor Beto e Carmen foram essenciais para que eu pudesse compreender que o meu lugar não era distante de Deus, mas era na presença do Senhor. Eu quero dizer a você nessa noite, nós que estaremos participando em breve da ceia do Senhor, o desejo de Deus não é que você esteja afastado da comunhão com o Senhor. Você pode até enganar-se a si mesmo. Você pode até achar que é possível colocar o pecado para debaixo do tapete, e você vai estar se enganando. Porque se há algo que está patente aos olhos de Deus, isso é a nossa vida, não há nada. O Salmo 139 deixa isso bem claro: se eu subo aos céus, lá tu estás. Se eu desço ao mais profundo abismo, ao Hades, ali a tua mão está. Não há lugar onde possamos nos esconder. O que fazer que não seja conhecido por um Deus que é onisciente? A melhor coisa é poder voltarmos para Deus, reconhecer o nosso pecado, pedir perdão a Ele e nos reconciliarmos com o Senhor.
Eu queria convidar a igreja a ficar de pé nesse momento. Fechar os seus olhos. O desejo de Deus, queridos, é sempre o melhor para a nossa vida. Não é que estejamos afastados da direção do Senhor. Ele é o bom pastor, e o bom pastor cuida das suas ovelhas, cuida do seu rebanho. É Ele que vai ao teu encontro, mas nesse momento, Ele está aí contigo. É preciso que você tome essa decisão. Há entre nós alguém que precisa de um encontro com o Senhor? Há entre nós alguém que precisa reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador? Alguém que possa dizer: pastor, eu não quero ser uma planta não plantada por Deus, eu não quero ser uma planta que será arrancada, eu quero ser enxertado na videira verdadeira. Se essa é a tua realidade, se esse é o teu desejo, eu quero te convidar a levantar uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Eu quero apresentar a sua vida diante de Deus. O propósito de Deus sempre é nos alcançar com o seu perdão. Mas para que isso aconteça, é necessário confessarmos. É necessário declararmos isso com a nossa boca. É isso que Romanos nos fala. Precisamos confessar com a nossa boca. Precisamos abrir a nossa boca e dizer: eu quero Jesus na minha vida. Eu não quero continuar afastado de Deus, vivendo uma vida de morte, enganando a mim mesmo. Se Deus falou ao teu coração, não deixe para depois aquilo que você precisa fazer agora. O chamado de Deus é para você hoje.